Olá pessoal, tudo bem? Treino em Foco, análise de artigo. Na verdade, isso é uma série que nós já tínhamos no Treino em Foco já há algum tempo e ficamos um tempo com essa série em stand-by. Então vocês estão vendo aqui na tela o título de um artigo de pesquisa, um artigo científico publicado, e nós vamos fazer uma análise aqui para vocês. E a ideia dessa série, para quem não conheceu essa série, está vendo ela hoje aqui pela primeira vez, é fazermos análise de artigos de pesquisa e tentar mostrar uma forma de leitura, de análise desse artigo de pesquisa para vocês, tentar mostrar o que é importante, a relevância, qual é a estrutura e tentar fomentar principalmente isso. Tentar fomentar com que vocês venham a se ambientar, ler e gostar da leitura de artigo científico, porque é uma forma de aprendizagem, né, que nós podemos ter, até autodidata lendo esses formatos de artigo de pesquisa, tá ok? Então logo depois da vinheta eu vou começar a fazer uma análise desse artigo com vocês. Bom, o artigo em questão hoje aqui que nós vamos analisar, ele tem o título Correlação entre alterações lombares e modificações do arco plantar em mulheres com dor lombar. Então vejam bem, o título aqui do trabalho, ele já expressa que ele está fazendo uma correlação, ou seja, uma associação entre variáveis. Quais são essas duas variáveis? Quais são os dois aspectos que estão sendo associados ou estão tentando ser identificados se são ou não associados? Alterações lombares, que nós não identificamos pelo título qual é, mas alterações lombares, e modificações no arco plantar, ou seja, aspectos posturais ortopédicos, que nós não sabemos exatamente que alterações lombares são essas, ao ler o título, e não sabemos exatamente que modificações de arco plantar são essas, também ao ler o título. Mas um aspecto importante do título é essa associação entre dois aspectos anatômicos ortopédicos posturais. E já descreve no título qual é a população estudada. Mulheres que têm uma característica, dor lombar. Então vejam bem, já no título nós já tiramos algumas informações. Passamos aí ao resumo, porque um trabalho de pesquisa ele parte com o título, a apresentação dos autores, o resumo em português, o abstract, que é o resumo em inglês, os descritores e os keywords, as palavras-chave em inglês. Aqui, sempre quando eu leio um artigo, eu saliento alguns pontos, como os autores da pesquisa, que é Borges et al., né, Fernandes e Bertoncello. E também podemos perceber aqui que o resumo ele é formatado nos seus objetivos, ele apresenta o objetivo, o material e método, que deixa-me ver métodos, como está aqui. Depois é apresentado os resultados do trabalho, que é o próximo passo, apresentar os resultados do trabalho, que está aqui. Vejam bem, eu vou marcar aqui para nós podermos ter a melhor interpretação. Resultados, os métodos do trabalho que já estão aqui. Vou botar aqui numa outra cor para a gente poder identificar melhor. Os métodos do trabalho, os objetivos, que são os pontos que nós encontramos num resumo. Então vejam bem os objetivos aqui. Então de cara se coloca, alguns trabalhos trazem ainda uma frase ou no máximo duas frases, tentando exemplificar ali o estado da arte, uma frase chamativa para justificar alguma coisa, tentando mostrar a relevância do estudo. Mas normalmente são esses tópicos: objetivos, material e método, a metodologia, resultados e depois as conclusões do trabalho. Conclusão já está aqui, ó, vocês podem perceber, já está em amarelo aqui. Deixa eu tirar daqui, vou deixar só a conclusão marcada para vocês poderem ter essa interpretação. Então isso aqui são as interpretações das fases ou subcapítulos do capítulo introdução. Então, ao ler, nós já conseguimos tirar algumas informações adicionais além do título. Avaliar provável correlação entre arco plantar, agora ele definiu qual é o processo, arco plantar, só não especificou se é arco plantar longitudinal, medial, lateral ou transversal, e curvatura lombar. Então veja, curvatura lombar é a lordose lombar, com dores lombares naquelas mulheres que eles especificaram. Então no objetivo, ao ler o objetivo, nós já conseguimos interpretar um pouco melhor que trabalho é esse, qual é o objetivo desse trabalho. Aqui já identificamos que foi feito com 18 mulheres que apresentavam queixa de dor lombar, isso já estava submetido no título. Submetido a uma avaliação que constava de dados pessoais, um exame físico com medidas antropométricas, avaliação do arco plantar por fotopodoscopia, que é uma forma de avaliar o arco plantar. Então eu vou identificando aqui as formas que eles avaliaram a dor lombar, a região lombar por biofotogrametria, vejam bem. Isso sempre de uma forma sucinta, porque nós nos encontramos, obviamente, aqui no resumo do trabalho. Então é uma forma de entendermos um pouco melhor, a partir do título, como esse trabalho, o que esse trabalho teve como meta, como objetivo, como lógica de execução,
como ele foi feito em linhas gerais, que são material e método, os resultados principais, e já podemos ler um resultado principal, verificou-se, vejam bem aqui, ó, vou marcar para a gente poder fazer aqui a principal conclusão do estudo, normalmente e pela lógica deve estar no resumo. Verificou-se correlação do arco plantar com a angulação da coluna lombar. Aqui tem um R, que é a correlação produto-momento de Pearson, menos 0,71, que é uma correlação boa, e a significância dessa correlação é altamente significativa. P de menor que 0,004. Então, para quem conhece estatística, já consegue fazer uma leitura e uma interpretação que eles encontraram sim, uma ótima correlação entre arco plantar e curvatura lombar nessas mulheres que apresentavam dor lombar. Agora, como isso foi interpretado melhor, a gente vê na conclusão, que é uma conclusão bem sucinta, porque ainda estamos no resumo. O pé cavo pode estar correlacionado com o quadro álgico mais intenso, havendo correlação positiva moderada, que é esse R071, eu diria até que acima de moderado, uma correlação boa, entre pé plano e aumento da curvatura lombar, e pé cavo com retificação lombar, ou seja, hipolordose lombar, a associação do pé cavo com a hiperlordose e o pé plano com a hiperlordose. É isso, é o pé cavo com a hipolordose e o pé plano com a hiperlordose, e está mais correlacionado, e isso pode estar correlacionado com o quadro álgico, as dores lombares, como comentado. Bom, aqui a gente já tem então uma ideia bem mais clara do estudo. Aí nós passamos para o item introdução, no capítulo introdução, onde no capítulo introdução os autores tentam mostrar o estado da arte sobre aquele tema, sobre aquele objeto de estudo, ou seja, descrever o que já se sabe sobre isso, descrever quais são os pontos concordantes da literatura sobre o tema, sobre o objeto de estudo, que é essa associação ortopédica postural entre arco plantar, lordose lombar e dor, estudado nesse caso em mulheres de 20 a 40 anos, 18 mulheres, como nós vimos no resumo, e aqui eles tentam mostrar isso, mostrar a relevância do trabalho. A introdução é sempre isso, citar a literatura, mostrar o que já se sabe na literatura atual, mostrar quais são os pontos convergentes ou divergentes, se foi mais ou menos estudado em mulheres, já que eles estudaram em mulheres, se foi já isso estudado em mulheres que apresentavam quadro álgico lombar, ou seja, dores lombares. Se não foi estudado, é uma lacuna informativa da ciência que deve ser estudada. Então isso que é apresentado na introdução. Nós podemos ver alguns aspectos aqui representados com isso, como fatores hereditários influenciando na postura, condições patológicas influenciando na postura, estado mental do indivíduo e forças às quais a coluna está sujeita diariamente, são fatores que interferem no posicionamento nas curvaturas de lordose lombar. Ou seja, os autores estão se apropriando de conhecimentos já sabidos para fazer a sua interpretação e mostrar a relevância do estudo. Eu sempre brinco em laboratório com os meus orientandos que a introdução é uma forma de vender o peixe, é uma forma marqueteira, é o ponto mais marqueteiro do trabalho, onde se busca mostrar a relevância daquele trabalho perante convergências e divergências da literatura e lacunas da literatura. Ou seja, o estado da arte e o que foi feito, o que não foi feito, e por que aquilo que eu pretendo fazer como estudo passa a ser importante e interessante. Vejam bem aqui, ó, uma forma que eles estão apresentando isso. O pé é um importante elemento para a estrutura corporal, principalmente para o sistema postural, pois é um meio de união com o solo, e com isso tem que se adaptar às irregularidades vindas do próprio corpo ou do meio externo. Então estão comentando sobre o pé, fazendo análise sobre o pé baseado na literatura. Vejam bem, aqui na literatura número 5 eu já vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer uma análise disso. Alterações nos pés podem ser responsáveis por causar desequilíbrios posturais, pois eles se ajustam aos desequilíbrios vindos de estruturas suprajacentes, ou seja, acima dos pés, ou podem ao mesmo tempo apresentar uma vertente causativa ou adaptativa, ou seja, eles serem a causa do desvio ou estarem se adaptando ao desvio. Toda essa argumentação aqui sobre o pé, já que eles vão analisar arco plantares, está em cima baseado numa argumentação, num estudo já publicado, no estudo 5. Então nós vamos lá na referência, que é o último capítulo do trabalho, referência, e buscamos o estudo 5, Bricote, Posturologia, São Paulo, ícone. Então é um livro de 2001 publicado que apresenta aquelas relações discutidas inicialmente aqui na introdução do trabalho. E a introdução do trabalho então é isso, normalmente se finda com o objetivo do estudo, o objetivo geral do estudo. Então veja bem, o objetivo desse estudo
foi avaliar a correlação entre a angulação da lordose lombar, agora já fica bem mais específico, o ângulo da lordose lombar, e o arco do pé em mulheres com queixa de dor lombar. Esse arco do pé ainda não ficou claro, ou pode não estar claro ainda para nós, se é o arco plantar longitudinal, medial, lateral ou transversal. Então, para entender melhor agora esses pontos que ainda pode estar nebulosos, a gente não entender muito bem como foi feito, o que está sendo feito, nós vamos para o próximo capítulo, que é a casuística e método, ou metodologia, ou material e método. E nesse capítulo a busca é tentar interpretar da melhor forma possível e passar de uma forma compactada como foi feito o trabalho. Então, o tipo de estudo, tipo retrospectivo, a amostra do trabalho, 18 mulheres com queixa de dor lombar, com lombalgia, com idades de 20 a 40 anos, portanto mulheres jovens que apresentavam queixa de dor lombar. Aceitaram participar, o estudo foi aprovado por comitê de ética, as voluntárias foram submetidas aqui a uma anamnese, e aí também na metodologia é apresentado como foi medidas as avaliações posturais dessa lordose lombar. Então existem protocolos de biofotogrametria, porque foi a estratégia que eles utilizaram. Então aqui está descrito exatamente como foi feito esse protocolo, para que quem esteja lendo entenda o protocolo, possa até mesmo questionar o protocolo ou interpretar melhor esse protocolo. Foi usado o SAPO, que aqui no Treino Foco a gente já fez um curso sobre isso, apresentando o sistema de avaliação postural, o SAPO, onde eu fiz o diagnóstico postural, apresentei alguns pontos de diagnóstico postural justamente com esse software, que é um software disponibilizado gratuitamente pela internet, né? Aqui nós temos também como foi feita a avaliação do arco plantar, qual foi o instrumento utilizado, qual foi a metodologia utilizada, qual foi o protocolo que eles seguiram, como foi feito, e esse protocolo foi segundo o autor 11 aqui, ou o estudo publicado 11, eles tiveram um protocolo, e então nós podemos ir lá novamente nas referências, buscar o estudo 11 e identificar correlações entre as estruturas de membros inferiores. Fisioterapia Pesquisa, 2009, um artigo publicado em 2009, que eles seguiram o protocolo desse mesmo autor que foi construído. Então vejam bem, no capítulo Material e Método eles mostraram qual foi a amostra, qual é o tipo de estudo, como foi avaliado a lordose lombar e como foi avaliado o arco plantar, segundo o protocolo fulano de tal, como foi identificado um pé plano, um pé cavo e um pé normal, aqui está colocado. Então eles descrevem aqui também como foi avaliada essa dor lombar, através de uma escala visual analógica, que tem toda a apresentação disso, e então no material e método está sendo apresentado tudo como foi realizado aquela coleta de informações. E fecha-se o material e método com a estatística que será aplicada aos dados. Então as informações são dados, que são dados numéricos, as informações de lordose lombar, arco plantar são transformadas em números, e esses números são analisados perante um tratamento estatístico. E o principal tratamento estatístico que eles aplicaram aqui foi uma correlação linear de Pearson. Quem conhece correlação já conhece bem, é bem conhecido aí no tratamento estatístico, para ver associações de variáveis. E aí o próximo item dentro de um artigo de pesquisa são os seus resultados. Normalmente se traz tabela ou gráficos para esses resultados, além do texto. E eu aqui apresento o principal resultado do trabalho de pesquisa, a análise de correlação entre o arco plantar e as angulações da coluna vertebral lombar. Observou-se uma alta correlação de R negativo de 0,71, que é uma correlação alta. Teve um momento lá na introdução, ou no resumo, que os autores colocaram como moderada, aqui eles já colocam como alta. Houve até um certo desacordo aqui no texto dos autores. Correlação de 0,71, e a correlação foi significativa para um P menor. Isso aqui é a significância dessa correlação. Então os autores encontraram associação entre alterações no arco plantar, alterações na lordose lombar dessas mulheres que apresentam queixa de lombalgia. Os maiores ângulos lombares, ou seja, retificação lombar, ou seja, hipolordose lombar, estavam correlacionados com menores impressões plantares no médio pé, ou seja, pé cavos, segundo a análise perante o protocolo analisado. Então o pé cavo se associou com hipolordose lombar e o pé plano se associou com a hiperlordose lombar. Então esses são os principais dados do estudo, e encontrado essa correlação, identificado esses dados, os autores passam agora a discutir esses resultados. O que vem a ser essa discussão? O que esse capítulo de discussão busca? Ele busca agora interpretar os dados que os autores encontraram. Então eles encontraram essa correlação. Muito bem. O que a literatura já viu sobre isso? Já tem algo similar se associando a isso na literatura?
não existe nada parecido com isso, ou esse estudo corrobora com a literatura. Digamos, a literatura é convergente, é concordante com essa informação, entretanto nunca foi feito um estudo que tivesse investigado mulheres de faixa etária jovem, 20 a 40 anos, e que tivessem queixas de dor lombar, por exemplo. Isso pode ser a inovação desse trabalho. E agora na discussão busca-se justamente fazer esses paralelos, esses comparativos com o que já se tem na literatura e o que se encontrou no estudo, e tentar entender melhor os resultados do estudo. E é isso que os autores fazem aqui, citando outros trabalhos de pesquisa, buscando esse tipo de informação. Então vejam bem, eu vou ler essa parte aqui para vocês poderem entender o que eu estou colocando. O pé plano é caracterizado pelo desabamento parcial ou total do arco longitudinal medial. A debilidade dos seus meios de suporte pode estar relacionada à insuficiência músculo-ligamentar, ou seja, músculos e ligamentos que mantêm o arco plantar, principalmente músculos tibial anterior, posterior, tibial posterior, fibular longo, resultando de pés flexíveis e hipermóveis, levando então a essa debilidade do pé de pé plano. Isso tudo que eles estão argumentando é para tentar justificar os pé planos que eles encontraram no estudo, e isso segundo uma fonte literária 6. Então nós podemos mais uma vez irmos até as referências e identificarmos com essa fonte literária 6. Oliveira, a análise do apoio dos pés no chão e sua correlação com as disfunções biomecânicas da articulação ilíaco-sacra. Um trabalho de 2004. Então vejam bem, esse trabalho sustentou uma afirmação dos autores que eles vão discutir os resultados, principalmente com os achados em relação às mulheres que apresentavam pé plano. E assim sucessivamente, esse artigo ele é discutido através desse embasamento da literatura e cruzando com a literatura o que foi encontrado. Aqui no final do artigo eu quero só comentar um aspecto da discussão dos resultados. Os achados diferentes em comparação aos nossos estudos, ou seja, citaram um trabalho que não é convergente com o resultado do presente estudo. Eles estão tentando entender porque um achado de um outro trabalho não é compatível, não é convergente com o achado do presente estudo. E vejam bem o que eles colocam. Os achados diferentes em comparação com o nosso estudo, em relação a um outro estudo, podem estar relacionados à pesquisa em questão, ou seja, a outra pesquisa, ter sido realizada com crianças e o nosso estudo com adultos. Ou seja, em função da faixa etária, em função de diferentes faixas etárias da amostra estudada, pode ter dado um desacordo nos resultados, porque são populações diferentes. Então eles estão criando uma hipótese para explicar isso. O que indica que há necessidade de uma avaliação mais precoce, pois quando os problemas ortopédicos não são corrigidos na infância, podem levar a limitações na vida adulta. Então nós podemos extrapolar essa discussão aqui que os autores estão fazendo e ver a importância da educação física escolar como também um fator preventivo de problemas ortopédicos posturais. Ou seja, a educação física escolar tem algum procedimento viável de ser aplicado, obviamente, na escola, mas que forneça ao profissional de educação física, ao professor de educação física, determinadas informações sobre a ortopedia, sobre a questão postural dessa criança, e havendo algo muito discordante, poder encaminhar essa criança para uma avaliação mais criteriosa, ou de um profissional da fisioterapia, ou um educador físico, ou até mesmo um médico. Então, isso mostra a importância do diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce, se tratando em criança, deve-se na escola. Vejam bem a extrapolação dos resultados, o quanto nós podemos ir além do artigo, interpretando as informações trazidas da literatura e cruzando com as informações encontradas no presente artigo. E o último capítulo ainda de informativo do trabalho é a sua conclusão, que no caso dos autores aqui é bem compactada. Houve correlação significativa entre o aumento da curvatura lombar e o pé plano, e entre a retificação lombar e o pé cavo em mulheres com queixa de dor lombar. Essa é a conclusão, eles obtiveram essa informação. Então toda vez que avaliar alguém que apresenta um arco plantar fora das condições normais, há uma grande tendência dessa pessoa apresentar disfunções ao longo do tempo com relação à curvatura da lordose lombar, e isso vira se associar com dores na região lombar. É isso que nós podemos projetar, não afirmar com certeza, mas projetar a partir da conclusão do estudo, que me parece ser um estudo bem importante, bem interessante. E aqui então as referências do trabalho sendo colocadas, e a forma de interpretar essas referências é conforme eu fiz agora. Conforme eu estou lendo tanto a introdução, quanto a metodologia, quanto a discussão, quando é citado um trabalho eu venho aqui para ver qual é a referência e buscar inclusive essa referência para um estudo posterior.
Então o estudo que a gente analisou hoje no Treino Foco Análise de Artigo é um estudo que eu vejo bem interessante. Esse estudo já foi postado no nosso grupo fechado no Facebook, Ciência no Treino Foco. Quem quiser participar é só solicitar o seu ingresso lá nesse grupo fechado do Facebook, Ciência no Treino Foco. Eu libero a participação de vocês, vocês vão encontrar vários outros artigos, além desse, vários outros artigos que eu faço essa análise prévia e posto lá, todos os artigos em PDF, com esses comentários que vocês viram ao longo do texto que eu faço aqui, com essas observações que a gente faz ao longo do texto. Então convido vocês também a participar desse grupo do Facebook Ciência no Treino Foco. Bom, pessoal, com a retomada dessa série, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido qual é o objetivo nosso com essa série. É um objetivo de fomentar você, seguidor do Treino Foco, a ler artigo científico, tentar ajudá-lo a ler essa informação científica, que não é uma informação corriqueira, não é coloquial, é um formato diferente de exposição do conteúdo, de escrita do conteúdo, de elaboração textual. Espero ter sido claro aí nas minhas colocações e aguardo vocês em mais um Treino Foco Análise de Artigo para a gente poder aprimorar essa nossa competência em ler e interpretar informações científicas postadas através de artigo. Ok? Um grande abraço. Até a próxima postagem. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas